Sua vida seria diferente se você tivesse outra cor de pele? Com toda certeza. Por várias coisas que eu já passei, por perguntas que sempre me fazem, tipo, quando entrei na faculdade, se eu entrei por cota, se as coisas que eu consegui por cota, porque sempre tem alguma coisa atrás do que as pessoas falam, sabe? Sim, com certeza. É de uma forma indireta, sabe? Que você presencia diariamente, que se você fosse, digamos, com uma cor um pouco mais clara, seria muito mais privilegiado na sociedade que a gente vive atualmente. Com certeza, completamente diferente. Porque eu acho que aqui no Brasil, embora muitas pessoas digam que que não existe preconceito aqui, eu acredito que sim, que exista. Não, porque talvez algumas pessoas me aceitassem um pouquinho mais. Mas eu não... Acho que eu não daria, porque eu sou quem eu sou, né? As pessoas têm que respeitar o jeito das outras pessoas. No dia 15 de janeiro de 1929, na Geórgia, Estados Unidos, nasceu um homem que lutou para que a vida das pessoas não mudasse por causa da cor de sua pele. Martin Luther King Jr. foi um pastor protestante e ativista político, líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e no mundo. Aos 24 anos, casou-se com Coretta Scott King, com quem teve 4 filhos. Iniciou seus trabalhos como pastor em Montgomery, capital do Alabama. Lá, no dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, dona de casa negra, se nega a ceder seu lugar no ônibus para um branco, desencadeando reações em todo o país. Na época, os Estados Unidos viviam ativamente a segregação racial, fruto do período pós-guerra de secessão. A ação de Rosa gerou um boicote aos ônibus da cidade, apoiado por King, que durou 381 dias. Um ano depois, a divisão nos ônibus foi julgada inconstitucional pela Suprema Corte. King se envolveu em várias marchas pacíficas pelos direitos civis. Uma das mais importantes foi a de Washington, em 1963, onde mais de 200 mil pessoas ouviram o discurso da famosa frase "Eu tenho um sonho". Freedom and justice, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Em 14 de outubro de 1964, o ativista ganhou o Prêmio Nobel da Paz. No mesmo ano, a Lei dos Direitos Civis, que garantia a igualdade entre negros e brancos, foi criada. Luther King seguiu apoiando o movimento e lutando contra o racismo até ser assassinado por James Array no dia 4 de abril de 1968. Como reconhecimento da importância da sua luta, foi homenageado com a Medalha Presidencial da Liberdade e a de Ouro do Congresso, maiores condecorações civis dos Estados Unidos. Além disso, foi criado o feriado federal Dia de Martin Luther King, que acontece sempre na terceira segunda-feira de janeiro. 55 anos depois do discurso de Martin Luther King, o racismo continua presente na sociedade. Cabo da PM diz ter sido vítima de racismo em supermercado de Vitória. Aluno da FGV é acusado de racismo após dizer que encontrou escravo no fumódromo. Alvo de racismo na Espanha, Daniel Alves come banana jogada por torcedor. Filha de Giovanna Elbank e Bruno Galhaço é vítima de racismo. Atriz Thaís Araújo é alvo de comentários racistas em rede social. Falar em racismo no Brasil é um fenômeno muito típico de uma sociedade que ainda não superou essas desigualdades e, consequentemente, ainda pratica esse tipo de atitude que é contra a dignidade humana. O racismo é algo muito sofisticado na nossa sociedade, porque ele estabelece o lugar que você pode acessar, não é? Você é um cidadão que vai ser alguém e você vai ser um cidadão que vai estar subordinado a alguém. É considerado racismo toda ação de discriminar um grupo social por causa de sua cor, raça, etnia, religião ou origem. Injúria é a ofensa feita a alguém pelo mesmo motivo. Hoje, a legislação conta com a Lei 7.716 de 1989 e com o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que são equivalentes a racismo e injúria racial. O crime de racismo é inafiançável e pode levar de 2 a 5 anos de reclusão. Uma das primeiras leis decisivas para os negros foi a Lei Áurea, que há 130 anos acabou com a escravidão no Brasil. O racismo no Brasil,
que é resultado de uma história desigual, né? Uma história de desigualdades sociais que foram sendo construídos ao longo digamos assim, de mais de 300 anos de escravidão. Uma forma de escravidão no Brasil terminou com a Lei Áurea e iniciaram outras formas de dominação racial, não é? Então, o trabalho análogo à condição de escravo existe no Brasil até hoje. Mesmo que mais da metade da população brasileira seja composta por negros, isso não se reflete na política. Um exemplo é a Assembleia Legislativa de São Paulo, que em 2017 era formada por 94 parlamentares, sendo apenas 4 deles negros. Esse debate não é feito. Como é que eu tenho 50% da população, mais 50% da população negra, e eu não tenho essa população negra no parlamento? É porque essa população negra não acessa a esses instrumentos de poder e, portanto, vão viver na periferia de um sistema capitalista, na periferia de um sistema político que não valoriza a população negra, muito menos as populações tradicionais. Quando não se discute essa questão do racismo nas escolas, é uma forma bem brasileira de resolver o problema. Eu jogo para debaixo do tapete um problema que é social, que é real, que é concreto, não é? Que afeta a dignidade humana de crianças, que se veem no dia a dia da escola diferenciadas. Uma dessas crianças foi Suzana Santos, atualmente com 23 anos, jovem negra da periferia. Que eu ia de tiarinha para a escola, ainda com meu cabelo crespo, eu não utilizava química, meu cabelo é bem crespo mesmo. E quando eu usava as tiaras, as meninas vinham por trás e puxavam para deixar o meu cabelo ainda mais armado. As pessoas diziam que eu tinha levado choque, coisa do tipo. E isso, de certa forma, me magoava bastante, me deixava bem mal. E nos outros dias eu não queria ir para a escola, queria me afastar da turma. Evitava ir na secretaria porque sabia que não ia dar certo. Entender o ser negro, entender que aquilo ali não é uma coisa ruim, é um processo lento, doloroso, sabe? E por muitas vezes algumas pessoas não se aproximam desse processo por entender que saber do ser negro, na verdade não só o saber, mas o se entender enquanto negro, ele de certa forma implica várias questões, e uma delas é entender a existência do racismo e a responsabilidade de lutar contra o racismo. Então é muito mais fácil você ser um moreno claro, um moreno escuro ou um pardo, porque você não vai sofrer tanto racismo. Tão, vamos dizer, tão na sua cara, assim, sabe? Muito embora hoje o racismo ele seja escancarado. E quando a gente vai lutar contra, né, se posicionar contra, é mimimi, é vitimismo, mas nunca é racismo. A partir do fato que você desconsidera a existência do racismo, você desconsidera também a existência dessas pessoas que sofrem por conta disso, sabe? Na minha condição de jovem, eu acho que um dos maiores desafios para mim é a existência, sabe? Porque estamos sempre com a arma do Estado apontada para nós, sabe? Eu posso sair na rua, mesmo estando razoavelmente bem vestida, e ser considerada como uma suspeita simplesmente pela cor da minha pele. É simplesmente porque o racismo é estrutural nesse país, é simplesmente porque esse país ele é fundado a partir em cima de sangue negro, sabe? É simplesmente por conta disso. Nós sabemos que a sociedade brasileira ela é fundamentada, enraizada em cima de racismo, de sangue negro, né? Sangue indígena. Então, o racismo ele é estrutural e ele vai estar se desdobrando de vários formatos, querendo crescer, mas a nossa luta, a nossa resistência é sempre maior. Se nós soubéssemos a quantidade de força que essa população ela tem, de resistência, soubéssemos da nossa história, que nos é negada todos os dias, tivéssemos, sabe, consciência da nossa história de resistência, eu acho que o país não estaria dessa forma. Acho que muita coisa ainda precisa ser feita, sabe? O Brasil ele tem uma dívida muito grande com a população negra, uma dívida que eu considero até impagável. E talvez por meio de políticas de inclusão pudesse se minimizar, sabe? Me recorda um pouco do discurso de Martin Luther King, né? Que resumidamente ele sempre está sendo bem utópico e dizendo sempre que tem o sonho. E o sonho, em uma frasezinha do discurso dele, ele fala: eu tenho um sonho de que as minhas 4 crianças um dia sejam julgadas
pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Então, eu acho que é isso, a gente sempre está nessa resistência, a partir da existência, né, e lutando contra isso. A vida do negro ainda é duramente tolhida pelas algemas da segregação e os grilhões da discriminação. Agora é hora de fazermos promessas reais de democracia. Não podemos caminhar sozinhos. E enquanto caminhamos, precisamos fazer a promessa de que caminharemos para frente. Apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. Tenho um sonho de que meus filhos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. E tenho um sonho hoje. Essa é a nossa esperança. Com esta fé, poderemos trabalhar juntos, defendermos a liberdade juntos, conscientes que seremos livres um dia. Livres enfim, estamos livres enfim.